morrendo de saudade. Espero que vocês estejam assistindo às aulas, que vocês estejam aproveitando bastante. Assistam mais de uma vez, assistam várias vezes para que essas palavras fiquem gravadas no coração de vocês. Amém? Vamos orar então para dar início à nossa aula? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Agradecemos pelo teu amor, agradecemos pelo teu cuidado. Pedimos que o Senhor abençoe cada criança que está no seu lar, sua família, Senhor. Protege cada uma delas, Pai. E que, Senhor, essa palavra, Senhor, que vai ser trazida hoje, Senhor, que fique guardada no coraçãozinho delas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, crianças, o nosso versículo diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Salmos, capítulo 1, versículo 1, parte A. Esse versículo nos dá uma lição muito importante, crianças. Às vezes as pessoas dizem: não tem problema não, pode fazer isso, pode colar na prova, não dá nada. Não tem problema você desobedecer um pouquinho. Mas isso é conselho mau. E a Bíblia diz que são felizes aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Então vamos repetir? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Salmos, capítulo 1, versículo 1, parte A. Em casa vocês releiam esse versículo e decorem, porque é uma mensagem muito importante, crianças. E agora nós vamos cantar então os livros do Velho Testamento com o tio Paulinho e a tia Carol, pra gente ir decorando, tá bom? Um grande beijo, a gente se vê daqui a pouquinho com a história. Olá, crianças, tudo bem com vocês? A gente vai aprender os livros da Bíblia do Novo Testamento. Hoje a gente vai aprender do Antigo Testamento. Vamos lá? Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento. A questão. Criança, você já pensou alguma vez assim? Eu sei que a Bíblia diz que Deus manda obedecer aos pais. Mas eu vou fazer isso que eu quero mesmo, vou fazer aquilo que me dá prazer, e acho que não tem tanto problema assim eu desobedecer aos meus pais. Sabe, crianças, isso é pecado. E é como se a gente estivesse indo contra o Senhor. Então, todas as vezes que nós desobedecemos o Senhor, nós estamos desafiando o Senhor. E a Bíblia nos conta a história de um rei que desafiou o Senhor. Ele sabia o que era certo, mas ele escolheu fazer o que era errado. E às vezes, quando a gente tem esse pensamento: eu vou viver a minha vida, e se Deus é Deus mesmo, é Ele que me castigue. Às vezes a gente não fala isso tão claramente, mas quando a gente desobedece por vontade própria, a gente escolhe desobedecer, é como se a gente estivesse falando: eu não tô nem aí porque a Bíblia está dizendo, e eu vou desobedecer. Esse rei se chamava Belsazar. Ele escolheu desobedecer. A Bíblia conta que Nabucodonosor já havia falecido, o rei da Babilônia. Já havia falecido. E no seu lugar reinava Belsazar. Belsazar não amava a Deus, não reconhecia o nosso Deus como Deus verdadeiro. E conta que Belsazar deu uma festa para 1000 convidados. Imagine que festa é essa, crianças? Uma festa para 1000 pessoas. Ele
queria mostrar para todos a sua glória e o seu poder. Naquela época, a cidade da Babilônia ela estava cercada pelos inimigos. Eles cercaram a cidade porque eles queriam invadir a Babilônia. Mas Belsazar, ele confiava em si mesmo. Os muros da Babilônia eram altos como prédios de 8 andares. As paredes eram largas, elas eram duplas. E elas eram tão largas como a distância de 6 pistas de carro. Então eram grandes as paredes que cercavam a Babilônia. E os inimigos tinham medo de invadir a Babilônia. A Babilônia era rica. Ele não se preocupava, porque eles tinham alimentos que durariam anos. Eles poderiam ficar anos cercados pelos inimigos e eles não iam passar fome. Eles tinham um rio que passava dentro da Babilônia, que abastecia a Babilônia com água. Então eles não tinham medo. Só que a segurança de Belsazar estava nele mesmo e nas riquezas que Babilônia tinha. Ele não confiava em Deus. A segurança dele não estava no Senhor. E a Bíblia diz, crianças, que a nossa segurança está no Senhor. E você que conhece Jesus, você sabe disso. Que nos momentos de maior dificuldade, é no Senhor que nós temos o auxílio. Belsazar não confiava em Deus. E tanto não confiava, e ele estava tão seguro ali dentro da sua muralha, que ele resolveu dar uma festa para 1000 pessoas. Convidou as pessoas mais importantes da Babilônia. Mas não convidou Daniel. Daniel, vocês lembram, ele foi muito importante no reinado do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor reconheceu que Daniel, ele servia ao Deus verdadeiro e Daniel tinha muita sabedoria, então por isso ele tinha colocado Daniel acima de todos os magos, feiticeiros, astrólogos. Daniel era um líder na Babilônia. Mas quando Nabucodonosor morreu e Belsazar assumiu, ele ignorou Daniel, porque ele não acreditava no Deus que Daniel servia. E ali no meio daquela festa eles beberam muito, eles fizeram muitas coisas erradas, era uma festa horrível, crianças. Belsazar mandou trazer os utensílios do templo de Deus que haviam sido tirados de Jerusalém. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele tirou os utensílios de prata e de ouro do templo do Senhor e levou para a Babilônia. E nessa festa, Belsazar pediu esses utensílios de ouro e de prata da casa do Senhor para que ele bebesse com seus amigos e que eles glorificassem os deuses falsos da Babilônia. E ali então, naquela festa, crianças, eles beberam nos utensílios da casa de Deus, utensílios que foram utilizados para honrar o Deus vivo. Eles utilizaram para beber e para glorificar deuses falsos da Babilônia, deuses feitos de madeira, deuses feitos de ouro e de prata, que não podiam falar, que não sabiam nada. Eles ficaram ali afrontando o Deus vivo. E no meio daquela festa, crianças, apareceu uma mão. O rei ficou apavorado, uma mão enorme apareceu naquela festa e começou a escrever naquela parede. E escreveu palavras, crianças, que o rei não conseguia entender. Ele ficou apavorado. Ele mandou chamar os homens sábios, os magos, aqueles que ajudavam o rei para decifrar o que aquela mão havia escrito. A mão escreveu e sumiu, mas as palavras ficaram ali na parede. Mene, mene, tekel, parsim. Ele não sabia o que significava. E ele ficou tremendo, crianças, ele ficou com muito medo. E as pessoas que estavam ali na festa também ficaram apavorados, porque eles não sabiam o que isso significava. Eles chamaram os magos, chamaram os feiticeiros e ninguém conseguia interpretar o que estava escrito ali. Aí entrou a rainha. A rainha, a gente não sabe se ela era mãe ou a avó de Belsazar. E a rainha disse assim ao rei: não temas, ó rei,
Daniel, que serviu Nabucodonosor, ele tem toda a sabedoria. Ele era reconhecido por Nabucodonosor porque ele conseguiu interpretar sonhos e resolver problemas que ninguém conseguiu. E aí então o rei mandou chamar Daniel, para que Daniel dissesse então a interpretação daquelas palavras. Daniel veio imediatamente ao palácio e ele falou assim, o rei falou para Daniel, Daniel, ouvi dizer que você tem muita sabedoria. Se você conseguir decifrar o que está escrito nessas palavras, você será vestido de púrpura, você receberá um colar de ouro e você será o terceiro do meu reino. Ele tinha oferecido isso para todos os magos, mas ninguém tinha conseguido interpretar. Daniel disse assim para o rei, ó rei, fique com seus presentes, dê os seus presentes para outras pessoas, eu não quero os seus presentes, mas eu vou interpretar para você. Mas antes de interpretar o que estava escrito ali naquelas palavras, Daniel tinha algumas coisas para dizer para o rei. Ele disse para o rei, sabe rei, o rei Nabucodonosor foi vestido de glória e majestade pelo Deus Altíssimo. Deus deu a ele todo o poder. Ele derrubou nações, ele venceu, ele matava quem ele queria, ele deixava viver quem ele queria, ele mandava em tudo, porque Deus deu a ele autoridade. Mas o dia em que a vaidade subiu ao coração de Nabucodonosor, ele perdeu tudo, toda a sua glória, toda a sua majestade e passou a viver como um animal, fora da convivência humana, até que ele reconheceu que Deus é Deus e que o Deus verdadeiro reina sobre todos. E você, ó rei, sabia disso, mas você não quis se atentar para isso, você não quis reconhecer o Deus Altíssimo como Deus verdadeiro. E você sabia disso, rei, mas você afrontou o Deus verdadeiro. Você trouxe para a festa os utensílios da casa de Deus para honrar deuses falsos, deuses feitos de ouro, de prata, de bronze, de madeira, deuses que não falam e que não sabem nada. E você não honrou ao Deus verdadeiro. Por isso, agora eu vou ler para você o que está escrito aqui. Mene, mene. Deus está dizendo que o seu reino foi contado e o Senhor deu cabo dele. Tekel fala de balança. Rei, Deus está falando que colocou você na balança e que você foi achado em falta. Sabe por quê, crianças? Porque o rei havia pecado. Ele pecou, ele desobedeceu, ele não fez aquilo que Deus esperava dele. E ele foi achado em falta. Quando nós desobedecemos, nós também somos achados em falta. Quando nós desobedecemos nossos pais, quando nós colamos na prova, quando nós brigamos com os nossos amigos, quando nós respondemos mal, quando nós não fazemos aquilo que é certo, nós somos achados em falta. E todos nós somos achados em falta, porque a Bíblia diz que todos pecaram. E todos precisam da graça de Deus. E o rei foi achado em falta. Parsim significa que o seu reino foi dividido. Você foi achado em falta. Você foi pesado na balança. Você foi achado em falta e o seu reino foi dividido e será entregue aos medos e aos persas. Naquele mesmo momento em que estava acontecendo isso, crianças, os inimigos invadiram a Babilônia. Eles tomaram a Babilônia. A Bíblia não conta como, mas a história conta que aquele rio que passava dentro da Babilônia, os inimigos drenaram aquele rio para um outro lugar e eles entraram por baixo da muralha, no leito do rio vazio, e eles invadiram a Babilônia. E naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Esse foi o julgamento de Deus, foi o castigo de Deus para Belsazar. Ele foi morto porque ele desobedeceu, desonrou e desafiou o Deus vivo. Sabe, crianças, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que é salário? O papai trabalha o mês inteiro
E no final do mês, o chefe do papai dá um dinheiro para o papai, que é o salário por todo aquele mês que ele trabalhou. Isso é salário. O salário do pecado é a morte. Jesus, ele veio à terra e ele foi o único, crianças, que não pecou. O único que não se distanciou do Senhor Deus. E ele pagou um preço alto pelos nossos pecados. Ele deu a vida dele, sacrificou a vida dele, derramou o sangue dele para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Mas para isso, crianças, nós precisamos reconhecer que Jesus é o Senhor, que Ele é Filho de Deus, Ele é o nosso Senhor. Precisamos pedir que Ele faça morada no nosso coração, que Ele seja o nosso Senhor, e precisamos obedecê-lo. A Bíblia diz: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Então, se você ama o Senhor Jesus, você precisa obedecer os seus mandamentos, para que nós possamos ter então a vida eterna, porque o Senhor Jesus já pagou o preço, né? Esse castigo da morte, Jesus já pagou. Hoje nós não precisamos desse castigo, porque o Senhor Jesus morreu por nós. Espero que essa palavra, crianças, fique guardada no coraçãozinho de vocês, e que vocês sempre se lembrem que não devemos desafiar o Senhor Deus. Amém? Vamos orar então, crianças, para finalizar a nossa aula. Senhor Deus, obrigado por essa história, por essa mensagem, Senhor, que está na Bíblia, por tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado pelo Senhor Jesus que morreu por nós, que pagou o preço para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a te obedecer, Senhor, porque nós te amamos, Senhor, e nós queremos obedecer o Senhor, obedecer aquilo que a Bíblia tem nos ensinado, Senhor. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus.